Vai-te e não peques mais. Aproxima-se de Jesus um grupo de fariseus e escribas, arrastando consigo uma aterrorizada mulher, a qual com duras e veementes vozes acusavam de ter sido violado o 7º mandamento. Dizem então como se respeitassem a Jesus. Na lei nos mandou Moisés, que tais sejas apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João 8,5. Usaram esta oportunidade para garantir a sua condenação, julgando que, fosse qual fosse a decisão que ele desse, teriam como usá-lo. Se absolvesse a mulher, seria acusado de desprezar a lei de Moisés. Se ele a declarasse digna de morte, seria denunciado aos romanos como assumindo a autoridade que só a eles pertencia. Jesus contempla a cena, a vítima em sua vergonha, os mal encarados líderes da igreja, destituídos da própria simpatia humana. Jesus sabia porque esse caso havia sido levado até ele. Lia o coração e conhecia o caráter e a história da vida de cada um dos que se achavam em sua presença. Estes pretensos guardas da justiça haviam, eles próprios, criado esta armadilha para Jesus. Como se não escutasse a pergunta, inclinou-se, fixando no chão o olhar, começou a escrever na terra. Impacientes pela sua demora e aparente indiferença, os acusadores aproximaram-se, insistindo-lhe atrair a atenção sobre o assunto. Jesus escrevia na areia. O que escrevia? Com toda a sua professada reverência pela lei, esses rabis, ao trazerem a acusação contra a mulher, estavam desatendendo as exigências da mesma. Segundo as leis estipuladas por Deus e relatadas por Moisés, era dever do marido mover ação contra ela, e as partes culpadas deviam ser punidas juntamente. A ação dos acusadores era totalmente destituída de respaldo pela lei e longe de ser justa. Porém, Jesus os rebateu com as próprias armas deles. A lei especificava que, nas mortes por apedrejamento, as testemunhas do caso fossem as primeiras a lançar a pedra. Erguendo-se então e fixando os olhos nos anciões autores da armadilha, disse Jesus: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E inclinando-se, continuou a escrever no chão. Não deixou de lado a lei dada por Moisés, nem bateu de frente com a autoridade de Roma. Os acusadores haviam sido derrotados. Então, descoberta a falsa santidade e pretensa justiça dos fariseus, ficaram culpados e condenados em presença da infinita pureza. Tremeram de que os ocultos pecados da sua vida fossem expostos à multidão, e um a um, cabisbaixos e confusos, foram se afastando silenciosos, deixando a vítima com o compassivo Salvador. Com o compassivo Salvador. Então Jesus olha para a mulher e de seus lábios saem as palavras: vá e não peque mais. O perdão e a graça, como favores imerecidos que nos são concedidos, longe de ser substitutos para a lei de Deus, são antes um motivador para que procuremos guardá-la. São palavras que todos nós devemos receber como consolo e esperança, já que não devem ser vistas tanto como ordens de Cristo, mas sobretudo como promessas. Aquele que as recebe e aceita terá no coração o desejo de não pecar mais e entenderá que isso somente pode ser feito quando a lei de Deus é escrita no coração. Foi condenado pela igreja? Foi acusado pelo pastor ou pastora? Foi mal compreendido? Abandonado? Teus pecados pesam sobre você de tal maneira que você por vezes chega a duvidar da sua própria sinceridade? Se assim é, lembra-te do que diz Jesus: onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais, lembrando-se que o que é impossível aos homens
é possível para Deus. Vá e não peques mais, confiando que quando Jesus te dá uma ordem como esta, Ele não apenas está te lembrando dos mandamentos da lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei, como quem diz, vá e não transgridas mais a lei. Mas, sobretudo, lembrando-se que o poder está nas palavras de Deus, vá e não peques mais. Lembrando-se que enquanto pastores dizem que a lei não mais está em vigor, Cristo mostra que estão, e como deve ser recebida esta lei no coração, como promessas de um Deus que com seu dedo pode escrever as mesmas no seu coração, sempre quando você as aceite. Tome pela fé estas palavras e descanse nele. Pense nisso e que Deus seja contigo. Amém. Graças a Deus.